Olá, bem-vindos ao canal Caminho do Advento. É muito gratificante estar aqui com vocês para juntos darmos início a uma série de estudos de um assunto que, para muitos, ela é considerado um controverso e às vezes até mesmo indecifrável. A nossa proposta é profecias. Embora muitos pensem assim, com o auxílio da oração e estudo aprofundado das Escrituras, com certeza compreenderemos esses mistérios contidos na Bíblia. Temos conosco aqui o nosso idealizador e apresentador desse canal, que estará à frente do estudo juntamente conosco, o nosso irmão Cleiton Farias de Arruda, que está ansioso para iniciar um relacionamento instrutivo com você que está nos assistindo. Mas antes eu quero pedir para você que está nos assistindo a fortalecer o nosso canal, compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso e usufruir das bênçãos do estudo da Palavra de Deus. Ative o sininho e dê um like se você gostou. Seja bem-vindo, Cleiton. Gostaríamos de saber mais sobre você e o seu objetivo maior ao idealizar essa série de profecias. Então, eu sou o Cleiton, né? Como já falado aqui. Eu sou desenvolvedor, né, de sistemas. E eu pensei assim nessa questão, já faz algum tempo, né, só não tinha trazido para a prática, né. Uma vez eu fui pregar numa semana, né, que teve sobre Daniel, e daí foi nessa semana que eu pensei. Até a Lu comentou e achou muito legal a maneira que eu preguei, e daí tipo, eu fiquei pensando, poderia levar essa mensagem para outras pessoas, né, pra chegar mais longe essa mensagem, né. Foi daí que eu, pensando assim, tentando organizar, né? Talvez até pelo próprio tabu, parece que meio se formou em torno de profecias, sim, né? Sim. E o irmão lembra qual a primeira profecia citada na Bíblia? A primeira profecia citada na Bíblia é lá em Gênesis, né? No capítulo 3, o verso 15, né? Pode ler para nós? Qual será a primeira profecia da Bíblia? Então nós vemos então que profecia não é uma coisa ela vem desde o começo, do início desde o começo da Bíblia, né? Desde o começo do mundo, né? O que é que diz lá, Cleiton? Lá em Gênesis 3,15 diz o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A profecia da vinda do nosso Salvador para morrer na cruz por nós, né? Sim. Que coisa maravilhosa e interessante. Mas existem muitos estudos aí, algumas pesquisas, às vezes nas redes sociais, os negócios. Você conseguiu captar mais ou menos quais as maiores dificuldades sobre profecias que as pessoas têm de entendê-las ou que gostariam de aprender mais sobre isso? O que a gente percebe, né, onde existe uma maior dificuldade de entender as profecias é nos livros de Daniel e Apocalipse, porque acaba sendo muito utilizado o uso de símbolos, o uso, né, de figuras que precisam de uma interpretação mais aprofundada, né, desses livros, no caso, né, uma interpretação melhor, né. Se a gente for muito raso, acaba não entendendo direito. A gente precisa realmente parar e dar aquela atenção profunda, né, para esses livros. E já que você é o idealizador de tudo isso, né, por onde você acha que nós deveríamos começar esse estudo? Eu acho que o melhor seria começar pelo próprio livro de Daniel, né?
que é onde começa falando sobre essas profecias, né? São as profecias que mais usam figuras, né? Sim, sim. E são figuras, às vezes, até um pouco difíceis a gente imaginar como seriam, né? Sim. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu quero apresentar uma convidada muito especial. Até porque é uma profissional da área. Sim. Que praticamente vai ser o centro do que nós vamos tratar nessa profecia, né? E vocês vão saber por quê. Logo, logo, tá? A nossa querida Luciana Ribeiro Brito Arruda. Por sinal, esposa do Cleiton, né? Luciana, pode dizer qual a sua área de atuação e qual o principal objetivo de você ter escolhido atuar nessa área? Primeiramente, então, eu quero agradecer pelo convite de participar desse estudo. É sempre bom poder contribuir com o conhecimento que a gente tem, então essa é uma oportunidade de mais pessoas estarem conhecendo sobre o meu trabalho, né, o que a gente estuda. Eu sou profissional da área de saúde, eu sou nutricionista, e o que me motivou a trabalhar com nutrição foi sempre aquele interesse de uma alimentação mais saudável, né? Conhecer melhor a alimentação saudável, porque hoje em dia a gente tem, né, inúmeras pessoas falando sobre alimentação, mas é sempre bom você buscar, né, através de estudos, através de literatura, fontes mais confiáveis sobre isso, né? E através do estudo da nutrição eu consegui, né, ter acesso a mais conhecimento. E um dos maiores privilégios hoje é não somente ter esse conhecimento, mas também colaborar para que mais pessoas tenham acesso a ele e que tenham as suas vidas transformadas através de uma alimentação mais saudável. Muito bem. Espero que nós possamos aprender bastante com essa soma, né? Porque tem muitas pessoas que acham que é impossível somar Bíblia e ciência, né? Mas hoje nós vamos ver que é possível você ter essa soma de ensino bíblico, de conselho bíblico, a palavra de Deus e com conhecimentos científicos, principalmente na área de saúde, né? Sim. Tá? Iniciando o nosso estudo, eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Daniel, então. Tá aqui a nossa proposta é profecias, e como vai ser Daniel? Daniel capítulo por capítulo. É isso mesmo, Cleiton? Né? Daniel, capítulo por capítulo. E hoje nós vamos então abrir a Bíblia no capítulo 1 de Daniel. Abriu sua Bíblia? Mas antes de nós iniciarmos a leitura da Bíblia, nós vamos fechar nossos olhos e vamos pedir que o Cleiton peça a presença do Espírito Santo em nosso meio, né? Porque nós nunca devemos estudar a palavra de Deus sem ser direcionados pelo Espírito e através da oração. Pedimos ao irmão Cleiton, então, que nos represente perante Deus. Vamos fechar nossos olhos? Querido Deus, amado Pai, gostaríamos de agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, e gostaríamos de pedir, Senhor, que o Senhor esteja guiando e nos conduzindo nesse momento do estudo, Pai. Para que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo, para que o Senhor abra o nosso coração, para que abra o coração de cada um de nós para a sua palavra, Pai. Para que o Senhor esteja guiando e para que não sejam as nossas palavras nem os nossos pensamentos, de nenhuma maneira, mas sim os seus, Pai. Que o Senhor nos guie e nos conduza. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ver, quando nós começarmos a estudar Daniel, ele começa contando uma história do momento em que o povo de Deus, que representava Deus na terra, era o povo judeu, o povo de Israel. E eles se distanciaram de Deus. E cada vez que nós nos distanciamos de Deus, o resultado não é muito bom. E por causa desse distanciamento, quando nós nos distanciamos de Deus, nós deixamos de estar ao seu abrigo, aos seus cuidados. Então veio um povo, o povo babilônico, através de Nabucodonosor, e os levou cativos. Sim. Então esse é o início. E o início de Daniel também, ele mostra que esse rei,
vencedor, ele levou várias pessoas, vários jovens principais da família real para servirem no palácio. Era um costume. Sim. Era um costume deles, até era um meio de humilhar mais o povo. Pegava aquelas pessoas, aqueles jovens da família real para aprender os costumes da terra, os costumes e as tradições. Então nós vemos que o início disso aí, do relato, é um momento onde alguns dos jovens, da grande quantidade de pessoas, de jovens que foram escolhidos, tiveram um dilema muito grande para enfrentar. Então eu gostaria de nós vermos o versos 3 e 4 do capítulo 1. Olha aí na sua Bíblia, seria muito interessante que você conferisse tudo que nós estamos estudando. Sim. Né? Diz, lá em Atos fala que os bereanos eles eram mais prudentes porque eles examinavam, iam conferir tudo que eles aprendiam, né? Então vamos lá, Daniel capítulo 1, verso 3 e 4. O que diz aí, Cleiton? É o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então notem bem, primeira missão a ser realizada era fazer com que aqueles jovens que então até aí criados num costume de servidão a Deus, né, nos princípios que agradavam a Deus, fossem instruídos nas tradições e nos costumes agora de um novo povo que estava dominando. Sim. Né? Então, e isso leva-nos a pensar nos dias de hoje. Continua sendo assim. O inimigo de Deus, ele procura trazer principalmente os nossos jovens e os nossos irmãos cristãos, sim, a começarem a aprender os costumes e as tradições do mundo, sim, hoje, de né? Fora, né? De fora, né? Que não são aqueles costumes que a gente aprendeu desde criança, que estavam constando na Bíblia. Sim. Então é uma coisa que leva-nos a pensar. O jovem tem mais dificuldade, né? Sim, e a questão de trazer até uma influência para essas pessoas, né? Porque a ideia deles era trazer aquelas pessoas para a cultura deles, mas para que eles gostassem daquilo e entendessem, nossa, isso é realmente melhor do que aquilo que eu tinha lá. Para que essa invasão, digamos assim, nesse caso ali, da Babilônia em Israel, fosse de uma maneira mais fácil, né? Porque se eles conseguissem seduzir os jovens, ou os nobres, no caso, os líderes, o povo ia olhar, nossa, então se os nossos nobres e os jovens e líderes gostaram, então vai ser bom pra gente, né? Influenciando de uma maneira diferente. Eu fico mais ou menos imaginando a cena, né? Aqueles jovens todos sendo levados, porque da Babilônia até Jerusalém dá aproximadamente 800 e poucos quilômetros. E eles não foram levados num avião fretado, não foram levados com um ônibus-leito. Sim. Eles foram levados como escravos, talvez puxados, sei lá. Mas eu fico imaginando eles pensando, o que vai acontecer com nós nessa escravidão? E de repente, eles são escolhidos para viverem uma vida quase de nada, né? Então, uma vida, puxa vida, olha aqui, ó, o que estão apresentando para nós fomos escolhidos para servir no palácio. Fica muito mais fácil de seduzir uma pessoa assim, sim, né? Sim. Puxa vida, o senso de agradecimento, né? Ainda mais para um nobre, no caso, né? Ele foi, entre aspas, tirado da nobreza e depois foi arrumado numa nobreza, entre aspas, né? Maior ainda, no caso, né? Que era a questão de Babilônia, né? Então, o primeiro desafio desses jovens foi a cultura. Sim. Um desafio cultural.
E hoje realmente ele é bem difícil para nós cristãos, às vezes, rompermos com algumas culturas, principalmente quando nós viemos do mundo e acabamos recebendo novas descobertas, novos jeitos de viver, Sim. né? Novas formas de viver, de enfrentar a vida. Sim. Então, realmente, estava num desafio bem grande. Mas aqui a Bíblia continua, e lá no versos 5 e 6, mostra outro desafio. Você poderia ler para nós, nossa convidada? Nós vamos pedir que você hoje seja bem atuante, claro. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse desafio é um dos piores, né? Sim. Pensa bem, há pouco tempo atrás eu estava estudando algumas coisas sobre costumes egípcios. Uhum. E eu vi a forma de escravidão que esse povo judeu enfrentou lá no Egito. Uhum. Racionamento de comida, né? Trabalho forçado. E agora esses jovens, de repente, pensa bem o que foi oferecido para eles aí. Foi oferecido muito vinho, né? Eles tinham o vinho à vontade, abundante, e todo tipo de alimento, né? Carnes mais gordas, porque um alimento mais gordinho, ele geralmente é mais saboroso, né? Naquela época, talvez não fosse tão fácil você achar um animal mais gordo, talvez, né? E outras coisas a mais, porque algumas traduções falam iguarias. Sim. Né? Então, coisas, às vezes, que só no Palácio Real, às vezes, se tinha acesso. Uhum. Agora, tu imagina o choque deles. Puxa vida, eu vim achando que eu ia passar um racionamento de comida e olha como está isso aqui, que nos é oferecido. Que desafio, né? Essa foi a ordem do rei. Mas daí, peraí, alguns daqueles jovens que tu viu, que eram vários jovens da nobreza. Sim. Mas 4 deles enfrentaram aquilo de uma forma bem diferente. Uhum. Por quê? Pensa bem. É muito bonito, é muito atraente, é muito gostoso, talvez, mas não foi assim que eu fui criado. Não foi assim que eu fui ensinado sobre o que Deus determinou para que nós nos alimentássemos ou que nós vivêssemos. E o que diz lá no verso 8? No verso 8 diz o seguinte: E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aí, mas pensa bem, peraí. Você comer coisa boa é contaminar-se? Depende de boa pra quê, né? Ela é boa pro paladar ou ela é boa pra sua saúde? Parece que não bate, né? Parece que não fecha. Puxa, as finas iguarias do rei. E ele fala ali, né? Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ou seja, ele sabia o tipo de comida ali que não era saudável. Não era saudável, né? Então, leva a gente a pensar que muitas vezes nós deixamos nos dominar, nos seduzir. Sim. Pelo paladar e pelo momento. Infelizmente, esses dias eu estava ouvindo alguém dizer, e eu achei aquilo muito interessante, que a pessoa diz: na maioria das vezes, a gente, por um prazer momentâneo de 1, 2 minutos, nós jogamos fora uma vida inteira. Jogamos fora o sucesso da vida inteira. Basta você voltar lá atrás, no livro de Juízes, fala sobre Sansão, um personagem também que teve que fazer escolhas. Ele foi separado para ter uma alimentação diferenciada, ter uma vida diferenciada. No entanto, ele fraquejou nas horas que se ofereceram essas coisas, né? Sim. Então é muito interessante.
E lá no versos 11 a 16 nos conta mais alguma coisa a respeito disso. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Verso 13. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Verso 14. Ele concordou e fez a experiência com eles durante os 10 dias. E no verso 15, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. E no verso 16, assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais e água. Olha que resposta. Agora note bem, isso precisa de fé. Eles pediram somente 10 dias. Porque muitas vezes o resultado de uma dieta alimentar, ela leva a nossa irmã nutricionista aí que pode nos dizer, tem muitas vezes que a dieta tem que ser bem prolongada, não? Vários dias, né? Dependendo de um caso mais grave, a pessoa tá com uma gordura no fígado há mais tempo, então ela precisa de mais tempo ali de reeducação alimentar para que ela consiga ter os resultados. Mas nos primeiros dias a gente já consegue ver algumas diferenças. Um intestino que funciona melhor, uma pele com aspecto melhor. Então tem algumas coisas que a gente já consegue visualizar mesmo em uma semana. Mas note bem, ali eles tinham, em 10 dias, mostrar uma diferença um pouco gritante a respeito dos outros. Tá? Então precisou muita força e olha, eles tinham que realmente ter certeza que Deus atuaria ali. Sim. Não, é muito interessante porque a confiança deles e a fé deles em relação àquilo, né? Não é só, digamos assim, eles estavam falando pro chefe da cozinha, né? Da cozinha, isso, o chefe da cozinha, para que ele mudasse apenas para eles, né? E, digamos, fizesse esse teste, no caso, para comprovar, né? Obviamente, eles estavam pedindo a Deus aquilo, para que Deus atuasse naquele momento, e era uma questão de fidelidade, né? Digamos assim, eles poderiam pedir, isso é muito interessante, até uma vez eu tinha conversado sobre isso, eu achei muito interessante, porque eles poderiam simplesmente não comer determinados pratos, ou comer menos, ou fazer alguma coisa assim e ficar mais quieto no caso, né? Simplesmente ver lá, separar a fruta que tem nos pratos do rei, podia só tentar comer o mais saudável perante tudo aquilo. Mas não, eles pegaram, não é para disfarçar, é para vamos lá, ou é para ser daquele jeito, eu preciso dar testemunho da minha origem. Exatamente. Eu preciso dar testemunho do Deus que eu acredito, que eu sirvo. Sim. Né? Que ele tem poder para mudar as coisas, para mudar, que ele não pediu simplesmente num capricho de, não, você não faça isso porque eu sou Deus. Não. Ele fez porque ele nos criou e ele sabe o que é melhor para nós. Né? E eles tiveram uma fé muito grande nisso. E no verso 20 parece que mostra o resultado, 19 ou 20. 19 20. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então... Que diferença! Eu gostaria de perguntar aqui para a nossa nutricionista, nossa convidada aqui então, poderia nos dizer mais ou menos no que implica a alimentação, a questão do nosso cérebro? Tem alguma relevância a alimentação, inteligência, mais ou menos? Então, hoje, atualmente, né, na ciência a gente já conseguiu observar
que quando você tem uma boa alimentação, onde tem alimentos ricos em fibras, né, que proporcionam ali um bom funcionamento intestinal, um bom consumo de água, né, regular consumo de água, não precisa, né, eu não tenho mais essa ideia de uma quantidade fixa de água, tipo 2 litros de água para cada pessoa, mas se a sua urina tá mais clarinha ali, né, você consegue observar que ela tá mais clarinha, significa que você já tá tomando água de forma suficiente, lubrificando melhor, né, o seu corpo, automaticamente o teu cérebro também. Uma pessoa desidratada vai ter um raciocínio mais lento, né? A gente sabe que a gente precisa, né, ter todos os nutrientes necessários ali para que o teu corpo tenha um bom funcionamento e o teu cérebro também. Então, quando você tem uma alimentação mais saudável, com todos os minerais e vitaminas necessários para o teu dia a dia, uma alimentação que seja de fácil digestão, e aí entra novamente os vegetais, as frutas, né? Esses alimentos, eles, como são de uma facilidade maior que o teu intestino está digerindo, você não vai dar tanto trabalho para ele. E ele vai conseguir ter forças e energia, né, para que o teu cérebro esteja utilizando isso para o bom raciocínio. Então, quando você consegue ter um maior esclarecimento, ter mais descanso na sua mente, automaticamente quando você vai estudar para uma prova, ou você vai estudar a palavra de Deus, você vai estar mais apto para chegar a boas conclusões, porque o teu cérebro vai estar bem, você não está cansado, sobrecarregado, né, de um intestino que está sobrecarregado de alimentos que não são saudáveis. Então a alimentação, sim, ela tem essa forma de estar atuando na nossa saúde emocional também. Mas o desafio não era só esse. Nós voltando lá no verso 7, nós vamos ver que havia um outro desafio também, que era uma encruzilhada bem importante na vida desses jovens. Sim. O que diz lá no verso 7? No verso 7 diz o seguinte: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, né? O de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Voltando ao que nós falamos no início, então era muito comum entre os povos que o vencedor estava demonstrando que o seu Deus era maior. Sim. E para que rompesse essa ligação entre esses jovens e o seu Deus que eles acreditavam, que no caso é o nosso Senhor Jeová, Sim. ele tiveram seus nomes mudados. Por exemplo, Daniel significava o quê? Deus é meu juiz. Né? Beltesazar, que foi o nome que ele... Beltesazar, né? Foi o nome que foi dado para ele. Significava o quê? Bel proteja sua vida, né? No caso do rei, né? Bel era uma divindade deles. Sim. Então, para aí. Eu não tenho... O Senhor me abandonou, o Senhor, meu Deus, me abandonou, me deixou eu ser escravo aqui. Que é muito comum você assim, Deus não me ajudou. Deus não está me ajudando. Permitiu que acontecesse tudo isso aí. Sim. Então não tem porquê eu estar venerando esse Deus. Eles poderiam ter pensado assim. E agora daí é oferecido a proteção de um outro Deus. O Deus vencedor, no caso. Sim. Na cabeça das pessoas da antiguidade, né? No que eles pensavam a respeito disso. O nome de Ananias, que era o Senhor é bondoso comigo, passou a ter outro sentido quando ele foi chamado de Sadraque. Que significa inspiração ao Deus Sol, né? O mesmo caso de Misael, que era semelhante a Deus, né? Semelhante a Deus. E depois passou a Mesaque, né? Mesaque seria servo da deusa Shebá. Azarias, o Senhor é meu ajudador. E Abednego, o servo de Nego. Né? Então, foi uma maneira de tentar romper agora com uma coisa mais profunda, que é a crença no seu Deus. Então, a coisa ela é muito mais profunda. Né? E até a gente observa, no caso assim, eu
o inimigo, né, ele tentando apagar os detalhes da antiga vida daquelas pessoas, né? Porque a partir daquele momento, eles meio que estavam se tornando novas pessoas. Aqui você deixa de ser Daniel e você vai ser como é que é? Beltesazar. Então você deixou aquela vida, acabou. Você não é um ex-israelita. Agora você é um babilônio. Você não tem mais aquele teu Deus como teu juiz. Exatamente. Agora você tem o Deus Bel, que vai proteger o rei, no caso, né? Então muda o contexto de vida para que aquela pessoa deixe de viver aquilo que tinha antes e a partir de agora seja um... Na realidade, o objetivo era fazer o que muitos dizem aí, uma lavagem cerebral. Uma lavagem cerebral, né? Muda tudo. Muda tudo. Então, alimentação, adoração. Sim. Né? Então, mexe com toda essa estrutura, né? E tal. E um ponto bem importante, né? Essa mudança de nomes, aparentemente eles queriam trazer, era algo bom no caso, porque eles não estavam, tipo, vamos trazer, digamos assim, ou você muda de nome ou você vira escravo. Não. Ó, a gente está aqui te dando a melhor comida, no melhor dentro do palácio, ou seja, os melhores, né? Quartos, o melhor tratamento. Você vai estar direto com o rei e esse é o teu nome. É só o do melhor, vamos dizer assim, só vai mudar o nome no caso, né? Ao meu querido telespectador que está nos assistindo aí, deve ficar perguntando agora: o que tem a ver isso tudo com profecia? Aonde vocês querem chegar com isso? Até agora eu não vi nada sobre profecia. Né? Meus queridos, há uma vontade muito grande entre os nossos irmãos. Talvez você seja um irmão de alguma igreja evangélica também, ou até mesmo católico, todos somos cristãos, né? De receber ou de mesmo ter o dom do Espírito Santo, ou que através do Espírito de profecia, que é através do Espírito Santo. Sim. E eu vejo muitos conhecidos meus, irmãos meus, de algumas denominações que têm o dom da revelação. Tá? Ou o dom de profecia, como dizem. Mas quando nós estudamos na Bíblia, nós nos deparamos com diversos requisitos. E é por isso que o livro de Daniel trata primeiro desse assunto, da escolha deles. Porque para que você tenha os dons do Espírito Santo, que entre eles existe o dom de profecia, eles têm que seguir alguns passos, alguns requisitos essenciais. Porque lá em 1 Coríntios 12, verso 11, ele diz, até é melhor você pode deixar para nós e ler para nós, e eu vou pedir para nossa irmãzinha aqui, acha 1 Coríntios 6, tá? O que diz aí? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. Então, note bem, primeira coisa que nós temos que saber, que se você tiver o dom da profecia, tem que ter sido isso decidido não por você. Sim. É decidido pelo Espírito Santo. Porque todos os dons que você receber do Espírito Santo é segundo a vontade do Espírito Santo. Sim. Eu vejo muitos dos meus queridos irmãos querendo muito ter o dom de línguas, ter o dom de cura, não, pela Bíblia não é você que escolhe ter esses dons. É o Espírito Santo que distribui esses dons segundo lhe apraz. Sim. E tem mais uma outra coisa. No verso 7 aí, tu vai ver que esse dom tem que ser para alguma coisa útil, não é isso que diz aí? No verso 7 diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, note bem. Primeiro requisito:
o dom que tu vai receber de Deus, Uhum. seja o de profecia, ou de línguas, ou seja o que for, tem que ter um fim proveitoso. Sim. Ou seja, as pessoas têm que entender e tirar proveito disso. Tem que ter Uhum. utilidade. E um ponto bem importante é que tem que ser proveitoso para o Espírito Santo. Não é a gente analisar e não, esse Proveitoso dom para mim. é bom, exatamente. Ou tipo, não, mas isso dali eu acho que isso vai ser bom para Deus ou para mim e tal. Mas na verdade, bom para Deus no caso. Mas só que quem diz o que é bom para Deus é Deus. Então a gente não define o que é bom, o que é Deus define e pronto, no Porque, caso, né? na realidade, é o que é bom para o plano de Deus em relação à salvação das pessoas. Sim. Porque o único objetivo das Escrituras é mostrar o caminho da salvação. Não é isso? Sim. Né? Então, os dons que são nos outorgados, inclusive de profecia, é por isso que as profecias estão na Bíblia, Uhum. Porque o motivo principal é a salvação de pessoas. Uhum. Né? Sim. Então, não tem nada a ver com o pessoal em si. A salvação é pessoal, mas o objetivo da salvação é coletivo. Sim. Deus, ele ama todos. Uhum. O problema é que muitas vezes todos os que ele ama não querem se submeter a esse projeto de salvação dele. Se não tiver proveito, porque existe um plano de salvação. A Bíblia, ela tem um objetivo. Qual Sim. é o objetivo da Bíblia? Revelar o amor de Deus ao ponto de Deus enviar seu Filho para morrer e salvar a humanidade. Sim. É esse o objetivo. Revelar. Então, muitas vezes, para que esse amor seja revelado para algumas pessoas, tem que haver a atuação do Espírito Santo, Uhum. dando condições para que mais pessoas possam realmente compreender, entender e ser levadas para junto de Deus. Sim. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que os dons do Espírito são distribuídos para alguma coisa útil. Qual é a utilidade? Salvar pessoas. Uhum. Né? Bem da maior número de pessoas possíveis. Sim. Né? Sim. Mas tem outro requisito que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? No verso 20 diz ainda: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aí tá. Qual o objetivo de ter essa história, esse relato no capítulo 1 de Daniel? Para que nós vejamos que não basta você querer ter o Espírito, um dom do Espírito Santo. Uhum. Você tem que preparar o teu corpo para receber isso. Sim. O Espírito Santo diz ali que ele habita em nós, ou não. Sim. Porque ele não arromba a porta. É. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz: eis que estou à porta e bato. Né? A salvação, ela não vem por força. Sim. Então se você vai receber alguém diz para você: olha, o presidente da República vai estar vindo em Lages, que no caso é o lugar onde nós estamos gravando esse podcast, e quer posar na tua casa. O que vai fazer? Preparar a casa para isso. Vai preparar a casa da melhor maneira possível. E Sim. isso que um presidente da República é um ser humano igual a nós. Agora, como você vai receber o Espírito Santo para ele morar? Ele diz que ele quer morar na tua casa, quer morar no teu coração, quer morar no teu corpo. Então exige um preparo, né, para que você possa recebê-lo. Uhum. Tu vai deixar ele no meio do lixo? E até se a gente olhar na própria palavra de Deus, Deus, quando ele formou o homem,
ele já deu... Sabe quando você compra um produto e ele vem com um manual de instruções? Logo que ele forma o homem ali, que ele conclui a criação, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 29, ele diz o seguinte: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E no verso 30 continua: e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. Então, quando ele formou o meu corpo, o seu corpo, ele já deu instruções de quais seriam os alimentos mais adequados para que você estivesse sempre preparado para o recebimento do Espírito Santo também. Então, quando Daniel ele estava dizendo que ele precisava de uma alimentação separada, ele não estava tirando da cabeça dele isso. Ele já sabia no estudo da palavra que essa era a alimentação adequada para que ele estivesse preparado para receber Deus na vida dele. Ele já tinha entendido que naquele lugar onde ele estava, se ele não cuidasse para que o corpo dele estivesse recebendo o Espírito Santo todos os dias na sua vida, ele poderia perder, né, essa conexão com o Criador, porque tinha tantas outras influências ao redor dele. Então a alimentação ela é importante para que você esteja preparado, porque uma alimentação mais natural, onde não sobrecarrega o teu corpo, ela além de te promover energia para que você possa exercer suas funções, ela também vai te trazer a clareza necessária para que quando você precise estar mais próximo de Cristo, que é em todos os momentos, você esteja apto para isso, né? E você vê que, agora vou conectando isso com os dons, na questão dos dons, você não pode querer o dom e não querer que o dono do dom tem acesso a você. Ou faça suas exigências. Não. Eu quero o teu dom, mas eu comando. Não tem o como. comando fica comigo. Sentido, né? E você vê, Daniel sabia tanto isso, e os jovens sabiam tanto isso, e eles sabiam que era Deus que escolhia, que precisa voltar lá no verso 17, não precisa... De Daniel? Nosso telespectador que procure na Bíblia, no capítulo 1, no verso 17, você vai ver que Deus deu sabedoria para todos, mas para Daniel ele deu um dom especial. Que era da profecia. O dom da profecia. Uhum. Por quê? Porque Deus sabia, Deus tem os planos, é Ele que está no comando de toda a história do mundo. Sim. Tá? Ele sabia que ele precisaria outorgar esse dom para Daniel para que ele pudesse mandar uma mensagem que venha até nós. Uhum. Ele não estava lembrando só daquele lá do Nabucodonosor, daquele povo lá, ele estava lembrando de mim e de você. Tá? Então, foi necessário. Mas primeiro ele mostrou, olha, o dom do Espírito Santo eu dou, mas tem algumas condições, uns requisitos que tu tem que preencher. Uhum. E o principal deles, limpa a sala. Limpa a sala. Nós estamos aqui num lugar apertadinho, porque nós estamos iniciando o canal com muita humildade, mas com carinho, tá? E precisou a gente fazer alguns ajustes. Não é diferente com a nossa vida, quando nós tensionamos ter uma vida com Jesus e com o Espírito Santo habitando em nós. Temos que fazer ajustes na nossa vida, não é mesmo? E principalmente se nós queremos ter mais dons para pregar o Evangelho. Sim. Não para nós dizer, porque o Jair tem dom da palavra, o Jair tem dom do Espírito Santo, o Cleiton tem o dom de línguas. Não, isso aí. E até mesmo quando a gente fala de dons, os dons eles são para que você mostre Jesus através deles, né? Então, quando você tem uma alimentação saudável, você não está preparado simplesmente com a tua mente, mas você tem um preparo físico para que a tua atuação no mundo também possa existir. Por exemplo, uma pessoa que ela entrega literaturas, ela vai precisar de caminhar bastante. Se ela não tiver um bom condicionamento físico, como é que vai ser esse trabalho?
né? Então, quando você tem uma alimentação saudável, isso não vai estar favorecendo só a sua mente, para que você tenha mais esclarecimento, para que você tenha a concentração necessária e o raciocínio necessário para você entender a palavra. Mas isso também vai te proporcionar um corpo competente, né, e condizente com a missão que você está recebendo. Então, se você quer aceitar a missão, você precisa preparar o seu corpo para exercer essa missão, né? Precisa, como um bombeiro. A gente tem alguns conhecidos que tinham o sonho de ser bombeiro. E quando você vai ser polícia ou bombeiro, as pessoas têm que fazer um preparo, uma avaliação física também, porque eles têm que estar aptos para praticar aquela profissão, né? Como é que vai fazer um salvamento se nem ele mesmo consegue fazer o corpo dele funcionar? Então, a gente precisa ter também aptidões, né? A gente sabe que algumas pessoas vão ter limitações, mas quando você proporciona o máximo possível de saúde, você faz a sua parte, Deus vai atuar fazendo a parte dele na sua vida. Então... nós sabemos, se não fosse pelo poder de Deus, eles não teriam conseguido. E não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para vocês, essa mudança nos hábitos. Somente Deus pode nos ajudar nisso, assim como Ele esteve presente incessantemente na vida daqueles jovens. E nós vamos ver nos próximos capítulos, né, a atuação de Deus diretamente na vida deles, e no qual todos tiveram a oportunidade de presenciar. Sim. E ver a atuação de Deus de uma forma visível. Né? E o outro requisito, que foi o que nós já vimos aí, que, gente, você não vai receber dons do Espírito Santo sendo desobediente às leis de Deus. Precisa estar em sincronia, né? Sim, você não vai receber dom nenhum de Deus se você não for uma pessoa obediente, disposto a, sob qualquer circunstância, eu vou servir a Deus. E até um ponto bem importante que a gente já viu lá no começo, né? E a negar as suas próprias vontades, né? Negar a si mesmo, né? Porque se teve uma coisa que Daniel e seus amigos fizeram naqueles momentos ali, foi negar as suas vontades. Porque a vontade deles era comer aquela comida, se fartar daquilo e pronto, né? Mas não, eles negaram as suas vontades, foram lá, correram um risco de vida falando com o chefe das cozinhas, e Deus tocou o coração dessa pessoa também para que ele arriscasse a sua vida, para que permitisse todo aquele processo, né? Para que no fim, como a gente viu lá no verso 16 e 17, ele vem falando, né, que o rei viu o resultado e viu a diferença. Mas para isso eles tiveram que negar a si mesmo e arriscar a sua vida, né? O próprio Jesus disse, né? Exatamente. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, né? E muito bem colocado isso aí. Agora eu fico imaginando, meus queridos, a reação dos demais jovens. Sim. Que muitos que vieram cativos também vieram da mesma origem. Sim. Israel, né? E a Bíblia não cita que eles tiveram essa coragem. E até mesmo assim, olha, no caso de Daniel e seus amigos, se eles fingissem que estavam comendo aquela comida, já não teria o mesmo efeito. Sim. Quando a gente toma a decisão de obedecer e fazer o que é correto, isso precisa ser de forma completa, né? Não dá para você fingir para agradar um lado e ainda tentar arrumar outro. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Muitas vezes para não ser ridicularizado. Já imaginou você no restaurante, todo mundo ali, você vai fazer a tua oração antes das refeições. E você finge que vai fazer outra coisa, fazer uma oração silenciosa. Gente, a gente faz essas, né? Qual o testemunho que você está dando?
E essas mensagens, né, a gente pensa, não é sobre ele, Daniel, não é só sobre Daniel, por isso que a palavra é para nós podermos mudar, para a gente olhar na nossa vida e reconhecer muitas vezes, nossa, realmente, eu fico olhando em silênciozinho, às vezes nem mexo a minha boca para passar despercebido, ou eu chego na faculdade ou no trabalho e ninguém sabe que eu sou cristão. Se você não está permitindo que as pessoas vejam Deus atuando na sua vida, nesses lugares, você está errado. Está negando. Porque a mensagem, ela vai, né, quando você aceita a mensagem, aceita Jesus na sua vida, ele transborda e as pessoas vão ver, né? Se elas não estão enxergando, é porque você não transborda. Tá faltando Jesus na nossa vida. Gente, mas eu há poucos dias numa palestra, eu vi a seguinte colocação. Todo mundo, quando eu estou em dificuldade, diz, você tem que ser forte. A pressão do mundo é sempre, quando você tem algum problema, você tem que ser forte. Mas muitas vezes, nós paramos para pensar, mas eu não sei ser forte. Né? Eu não sei ser forte. E daí como eu faço isso? A nossa força tem que vir dos céus, através da oração. Então, meus queridos, você quer muito entender profecias? Você quer muito conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Seja forte, mas saiba, a tua força, a nossa força, a minha força, vem do alto. Então, primeiro, por isso que nós, ao abrirmos a Bíblia, qual a primeira coisa que nós fizemos? Oração. Pedir poder do alto e sabedoria do alto. Né? Nós temos que ser muito determinados quanto aos alimentos e bebidas que ingerimos. Para encerrar o nosso podcast aqui, tá gostoso aqui, eu até queria mais... para encerrar esse nosso estudo, eu gostaria então que a nossa nutricionista, que é a irmã Luciana, mostrasse para nós, em breves palavras, qual a interferência dos hábitos alimentares no nosso discernimento das coisas espirituais. Esse é um assunto bem interessante e é até difícil de resumir tanto, mas sim, a gente tem sim uma ação, né? Aquilo que a gente falou. A alimentação, ela não vai atingir só o seu físico, mas ela também vai atingir o seu intelectual, o seu discernimento. Porque quando você come alimentos mais saudáveis, automaticamente você não tem uma digestão tão pesada. O que acontece no Natal e no Ano Novo? A gente passa a inúmeros, né, Eno e um monte de coisa porque a gente está saturado de tanta comida, porque é um tempo que a gente come muito doce, muito industrializado. Então, uma alimentação que é pobre em fibras, uma alimentação que é pobre em nutrientes, geralmente ela é muito rica em gordura, em açúcar. E daí, quando você vai digerir essa comida, você tem aquela sensação de empacho. E quem é que consegue fazer uma prova, né? Ou pensar melhor em um problema numa situação dessa? Ninguém. Você só quer resolver aquele problema. Então, quando você quer que a tua mente esteja limpa, né? Nós temos as opções de alimentos mais leves, como frutas, legumes, verduras, que a gente viu ali na palavra de Deus mesmo, como uma indicação para que o nosso corpo esteja saudável. Água, né? E uma orientação não precisa ser uma quantidade, eu vou tomar 2 litros de água. Mas tome água ao longo do dia, a ponto de a sua urina sempre estar clarinha. Então, isso já vai estar sendo água suficiente para estar limpando o seu corpo. Lembra do limpar a sala? Limpa a sala com água, isso é importante. A gente limpa o corpo por fora, mas a gente precisa limpar o nosso corpo por dentro também. Então, água é muito importante. Daniel entendeu isso. Ele precisava limpar a sala para o Espírito Santo entrar naquele momento, para que todo o resto do dia... Não era com suco, né? Não era com suco. Era com água, né? Não era com vinho, né, também. Então, realmente, ele precisava purificar para que Deus entrasse e habitasse nele. E o livro de Daniel, então, se pudesse ser escrito através dessa limpeza. Então, se você quer que Deus escreva uma história na sua vida,
limpa essa sala, né? Permita que Deus atue na sua vida ali através de alimentos mais saudáveis para que você seja enriquecido também. E o jejum também é uma boa opção, né? O jejum também é uma forma, se feito, né, sempre de forma organizada, com repouso, de forma bem elaborada, você consegue também sentir nos dias que você está em jejum, isento de alimentos, só na água, realmente limpando o teu corpo, você percebe que a sua mente fica mais clara. E você também consegue aí, né, ter momentos espirituais grandiosos ao lado de Deus. Agradecemos a nossa convidada de hoje, e já deixamos o convite para um próximo estudo, talvez no futuro, para que você volte, né? Talvez de repente a gente possa fazer um podcast só sobre saúde também, né? Estamos abertos aí. Mas, meus queridos, agora nós estamos realmente desejosos de repartir com vocês a revelação das profecias. Então eu convido você para um próximo programa também não perder o desenrolar disso tudo, porque Sim. Agora nós vimos que eles se prepararam para ir para o momento, e dali por diante Deus começou a usá-los para que hoje nós tenhamos muitos esclarecimentos que nós vamos ver no decorrer do estudo. Cleiton, gostaria de deixar uma mensagem a quem está nos assistindo? Mensagem final? A mensagem que eu gostaria de deixar é que para você que está estudando, que está acompanhando o estudo, que você acompanhe na sua Bíblia também, que você abra a Bíblia, estude e confira na sua casa, que não seja simplesmente ouvir o que a gente está falando, mas você vá a fundo em cada coisa que foi comentado aqui, que é muito importante para que você entenda, para que não seja uma mensagem, digamos assim, do Cleiton, Jair, da Luciana, mas sim que você olhe lá, realmente é a Bíblia que está falando. E isso é muito importante, você orar e estudar para que você entenda. Porque cada um entende de uma maneira, e é muito importante você entender, né? Você abrir a sua Bíblia, você ler, você estudar, junto com a gente, né? Mas você ter a sua participação, né? Não ser apenas um ouvinte, no caso, mas sim também alguém um participante ativo, né? Junto conosco. Através dos comentários também. Através dos comentários também, né? Quer se despedir dos nossos amigos? Desejar que, né, a partir desse estudo, vocês, né, tenham realmente entendido que sim, nós temos inúmeras ferramentas para que a gente possa estar mais disponível para a atuação do Espírito Santo em nossa vida, e desejar a você mais saúde, também a resposta às suas dúvidas, né, que está na Palavra de Deus, e que você esteja conosco em outros momentos para aprender mais sobre Deus. E nós nem começamos ainda. Aquelas figuras, aqueles animais, aquelas coisas todas no livro Daniel, nós já chegamos lá. Chegamos ao fim do nosso primeiro estudo, né? Espero que vocês tenham gostado. Pedimos novamente que você compartilhe, para que mais pessoas possam também estar junto conosco. Se inscreva, né? Vamos dar força para o canal, né? O nosso objetivo não é monetização, o nosso objetivo é a divulgação. Divulgação desse conhecimento que Deus nos deu, tá? Através da Bíblia. E se você gostou, deixe seu like, tá? E se não gostou, dá o dislike. Tá? Então, se gostou, deixe seu like, tá? Vamos fazer uma oração então para nós encerrarmos. Antes disso, quero agradecer também o nosso cameraman que está coordenando o nosso som, nossa imagem. Se não fica bom, culpem ele, né? Não vou mostrar, porque senão vocês vão cobrar dele ainda, tá? Então, que Deus esteja com você, esteja conosco durante a semana que se segue. E se você apertar naquele sininho lá, tu vai receber as notificações de quando nós lançamos outros estudos e aquelas mensagens curtas, né?
Sim. Nós vamos ter no mínimo 1 ou 2 por semana, nós vamos ter uma mensagenzinha curta também sobre profecias. Tá? Então vamos fechar nossos olhos e vamos nos pedir. Querido e amado Pai que estás nos céus, estamos aqui nesse momento agradecidos pelo privilégio que nos destes de estarmos estudando a Tua Palavra com quem nos está nos assistindo. Eu não sei a que horas eles vão estar assistindo, se é de manhã, à noite ou de dia, mas esteja com eles em cada momento. Abençoa a vida deles. E, Senhor, que o Teu Santo Espírito desperte a vontade deles de conhecer muito mais sobre a Tua vontade, para que nós possamos um dia estar todos juntos contigo nas mansões celestiais. É o que nós pedimos e agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.